O Ronald trouxe há pouco aí como está o mercado financeiro, mercado de ações, mercado de câmbio. E é também, claro, principalmente no caso do dólar, uma reação à divulgação há algumas horas da medição de inflação nos Estados Unidos, uma estabilidade, né? Recuo de 0,1%, que era exatamente o que se esperava e, portanto, não houve surpresas e, com isso, não há expectativa de altas inesperadas da taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, pela Reserva Federal lá nos Estados Unidos. E é claro, sempre que há elevação lá da taxa de juros, há uma atração global pelo dólar. Muita gente busca dólar para poder comprar títulos do Tesouro Americano e essa procura, obviamente, leva à valorização do dólar em relação às moedas locais e, no caso do Brasil, o real. Então isso também já se reflete aí no comportamento do mercado de ações e no mercado cambial. Agora, há também, como frisou o Ronald, uma aparência de expectativa favorável àquilo que o Haddad vai falar. Mas como? Ele não falou ainda. Acontece que o próprio Haddad já havia adiantado publicamente, não é que vazou, não, mas já havia adiantado o que deve ser anunciado daqui a pouco dentro de um pacote de medidas econômicas. Porque todo mundo sabe qual é o objetivo desse pacote: aumentar a arrecadação do governo federal e reduzir gastos, o que é mais difícil. Aumentar a arrecadação é fácil para governo, não é? Para a gente é terrivelmente difícil. Para governo é fácil. O fato é que, em tese, você tem o Estado se sustentando daquilo que a sociedade produz. Ele tem uma participação em tudo aquilo que é produzido e consumido. E o aumento saudável de arrecadação só se dá quando há aumento da produção e do consumo. Quando há mais emprego, aumento da renda, mais gente consumindo e consumindo mais do que antes. Portanto, mais vendas, mais encomendas, mais produção industrial, mais produção no setor agropecuário. Tudo isso, substituição de importações, tudo isso leva a um crescimento saudável da arrecadação do Estado. Por quê? Ele pode manter a participação relativa, mas como houve um crescimento do absoluto, aquilo que chamam de bolo, mesmo tendo a mesma participação relativa, a arrecadação cresce, porque ele está arrecadando em cima de mais riqueza. É claro. Agora, o que tem ocorrido no Brasil, com muita frequência, é o aumento da arrecadação sem que haja aumento correspondente da riqueza produzida e do consumo. E isso provoca imensas distorções. Porque aí há um outro problema. O que o Estado faz com o dinheiro? E aqui não é só a União. O que é feito com o dinheiro arrecadado, dinheiro tirado da sociedade, da produção, do consumo, das transações todas, dos salários, da renda. O que é feito com esse dinheiro? Esse é o principal problema. Porque o Estado precisa arrecadar para cumprir com suas atribuições. Manter forças armadas, ter a capacidade de garantir o império da lei, e isso só se dá com forças de segurança. Investimentos naquilo que cabe ao Estado,
na parte que lhe cabe na educação, na parte que lhe cabe na saúde, na parte que cabe ao Estado nos transportes, na infraestrutura. E aí é que está. Quando olhamos o retorno para a população daquilo que é arrecadado pela União, pelos estados, pelos municípios, o retorno é muito inferior àquilo que é pago. Muito inferior. As pessoas pagam, e eu nem falo o contribuinte, porque fica parecendo apenas aquele que formalmente recolhe impostos, paga impostos. Mas é o povo, porque todo o povo paga impostos, de diversas maneiras. Como já dissemos aqui, o sujeito que está na rua pedindo ajuda, implorando, muitas vezes, por um pedaço de pão, quando ele consegue ali um trocado e vai na padaria da esquina comer um pão com manteiga, ele paga imposto. Todos pagam. E o retorno, ou seja, aquilo que se adquire com o imposto pago, caracteriza uma tremenda injustiça, uma relação injusta, ímpia. Muitas e muitas vezes, os defensores da carga tributária no Brasil dizem que, mas vamos comparar, olhem o percentual de participação do Estado sueco na riqueza produzida e no consumo, do Estado norueguês, dinamarquês, alemão. Não. Então vamos comparar também o retorno. O brasileiro, ele é bitributado quase o tempo todo. Muitas vezes ele paga, na verdade, 3 vezes o tributo por uma coisa só. É o caso das rodovias. Com essa chuvarada que caiu, porque quem está em São Paulo, e em São Paulo você tem a Bandeirantes, a Imigrantes, que são rodovias exemplares, porque tem pedágio. Aquilo lá é resultado do pedágio. O problema é que, além do pedágio, as pessoas pagam já imposto para que haja uma rodovia trafegável, sem buracos, com segurança elementar, segurança, inclusive, no seu desenho, né? Nas obras de engenharia, na concepção da estrada. Ele paga impostos no combustível, ele paga IPVA, ele paga licenciamento, ele paga diversas vezes pela mesma coisa e não recebe. Só vai receber quando tem pedágio, quando alguém recebe do Estado o direito de explorar aquela rodovia. Há uma rodovia federal em Minas Gerais que liga o Triângulo Mineiro a Belo Horizonte. Não é qualquer coisa, né? Está ligando uma região com muita produção, uma região importante economicamente, próspera, com a capital do estado. E tem pedágio. Esse pedágio, ele procura garantir, aliás, numa área muito pequena, que não haja buracos. Não há nem duplicação da estrada. Só vai haver pista dupla lá na frente, próximo a Belo Horizonte. Isso é tungar quem paga imposto específico para que haja uma rodovia transitável. Pelo menos sem buracos. E não são buracos, né? Quando chove, aquilo se transforma numa cratera lunar, né? Num festival de crateras. Aí você entra numa estrada estadual. E aí pode ser numa MG, numa MT, pode ser numa PE, numa BA, não importa o estado. É lastimável. Muitas vezes constroem estradas sem acostamento. Acostamento, se o cara precisa trocar um pneu,
parar por algum motivo, arrumar um negocinho. Não tem acostamento, ele vai parar onde para trocar o pneu? Na pista? Fazem uma ponte em cima do riacho. E a ponte só cabe um veículo. Então, é preciso o bom senso. Na hora que você vai passar, vem o outro de lá, alguém vai esperar para um passar. Alguém vai ter a educação de dizer, passe primeiro. Por que não passam os dois? E o dinheiro para essa obra? Para onde foi? Onde está o desvio? Onde está o pedágio oculto desse dinheiro? Isso acontece no país inteiro. E no caso específico da União, as rodovias federais são apenas um exemplo da falta de retorno. O SUS é um capítulo à parte, não é? Aqui não cabe nenhuma análise rasa dizendo falta dinheiro. Não é bem isso. Se você pega o montante que é destinado ao SUS, não é pouca coisa, é muito dinheiro. Inclusive, se você compara a participação do dinheiro que vai para a saúde em relação ao produto interno bruto, se você compara com outros países, você percebe que a participação no Brasil é maior do que em vários países ricos, inclusive. Mas, quando você está num país onde a renda média é alta, onde as pessoas têm recursos, a demanda pelo serviço público, ela é aceitável, é tolerável, é razoável. É possível manter um bom serviço atendendo a todos que procuram serviço público. No Brasil, onde há um empobrecimento em massa, é quase uma linha de produção de pobreza e de miséria, num país rico, sempre ressaltamos isso, mas com uma concentração na posse dessa riqueza, que é uma das mais graves do mundo, e ainda mais grave pelo fato de ser um país rico e com diversidade econômica, um país que não depende de um setor só. Na Venezuela, 96% dos recursos que entram na Venezuela, 96% saem dos negócios com o petróleo, venda de petróleo, 96%. O Brasil não tem nada parecido, o Brasil é diverso. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem indústria, o Brasil tem uma agricultura formidável, o Brasil tem um comércio forte, o Brasil tem uma população grande, um potencial mercado consumidor formidável. A economia brasileira, diversificada, rica. E, no entanto, grande parte da população tem uma participação irrisória, ínfima, basicamente para que sobreviva e consiga trabalhar. E essa gente precisa do serviço público de saúde e da educação pública. E essa demanda gigantesca, mesmo com muitos recursos, ela não é atendida. Nós vimos hoje aí um caso, eu estava vendo a Ana Paula e o Garrafa falando sobre um cidadão, e essa palavra não deve ser desprezada, cidadão, que chega e fica 4 horas ali na ambulância porque dizem que não há uma maca para ele. E aí acaba o oxigênio que havia ali, porque 4 horas que havia ali na ambulância. Essa crueldade e aos casos pensados, né, pela imprensa, que chegam à imprensa e, portanto, chegam à opinião pública. É todo dia, toda hora, em todo lugar. A cena do sujeito se contorcendo ali, com dores atrozes, no chão de um hospital é comum no Brasil. Então, onde está o retorno? Mas qual é a preocupação? Aumentar a arrecadação para melhorar o serviço público? Não. A preocupação é
aumentar a arrecadação para reduzir o rombo previsto. O déficit de 231 bilhões 550 milhões de reais projetado, esse é o déficit projetado para 2023, que o Haddad classificou como absurdo, e ele vai engolir tudo que entrar. E não basta achar absurdo. Não é uma questão de desejo. Eu não quero um déficit absurdo. Então ele será reduzido. Porque há uma parte considerável desse déficit está dada. É irreversível. Haverá. Então o Haddad pensa em diversas medidas. Por exemplo, zerar litígios. Essa é uma ideia. Zerar litígios, fazer com que haja o retorno do voto qualificado naqueles embates da União com corporações, com empresas, com cidadãos, dentro do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, porque isso foi mudado em 2020. E até uma preocupação do Haddad, porque o Supremo ainda não decidiu, mas estava para dizer que aquela decisão, aquela mudança feita em 2020 é constitucional, pode ser mantida. Ou seja, o empate não é a garantia de vitória da União nesses embates. E antigamente era, até 2020 era, é que houve uma pedida de vista lá no Supremo. Agora vamos ver se respeitam, né, a nova decisão de 90 dias para devolver um processo, ou senão ele automaticamente volta para a votação. Então é a volta do voto de qualidade, que assegurava a Receita, a manutenção da cobrança, quando havia empate no julgamento, porque ali você tem representantes do fisco e dos contribuintes. Mas a preocupação, o interessante aqui para nós, todos os pormenores serão anunciados pelo Haddad daqui a 15 minutos. Ele deve começar a anunciá-los daqui a 15 minutos. Mas o que fica claro, de acordo com aquilo que ele próprio adiantou, é que a preocupação é reduzir gastos e aumentar a arrecadação. A redução de gastos, ela nunca é séria no Brasil quando ela se limita ou a bobagens, ou a suspensão de investimentos, e provavelmente isso vai acontecer, lamentavelmente. E é bom lembrar que o próprio Lula disse, e o Haddad repetiu, que nós tivemos no ano passado um nível de investimento muito baixo. Investimento público, não é investimento privado não, investimento público, muito baixo. Isso inclui infraestrutura, ciência e tecnologia, pesquisa. O que tem gente que dá um risinho maroto, né, quando fala, não, isso não é gasto, é investimento. Não, é investimento sim, porque dá retorno. Não é gasto apenas, é gasto do ponto de vista formal, mas é investimento porque dá retorno. E aí, a volta de cobrança de impostos federais sobre gasolina e álcool, em algum momento ela terá de acontecer. Não é? O Lula garantiu a prorrogação até o final do ano na isenção para gás e óleo diesel, mas gasolina e álcool ficam sujeitos à cobrança, ficarão, vamos esperar o Haddad anunciar, mas provavelmente em março. Mas isso aí não tem nada de extraordinário, porque em algum momento a cobrança voltaria. Ninguém esperava uma isenção perpétua, não é? Não há por que isentar esses dois produtos perpetuamente. Nunca mais haverá cobrança de imposto. Não há por quê. Senão você tem outros produtos que merecem estar à frente, que devem entrar, aí sim, numa lista de produtos de isenção permanente.
né, que não sofrem cobrança de impostos, mas não é o caso de gasolina e álcool. Mas a ideia, o cerne de todo esse movimento é aumentar a arrecadação e reduzir gastos. Falávamos há pouco sobre esses aumentos generalizados de salário, começando com o Supremo Tribunal Federal e se estendendo para Congresso Nacional, para Executivo, para tribunais vários, para as diversas instâncias do Judiciário, Ministério Público, governos estaduais e aí, claro, assembleias legislativas, Ministério Público Estadual aqui e ali. É até difícil mensurar o tamanho da conta. O que será necessário gastar a mais em razão desses aumentos? É difícil. Mas como mexer nisso? E aí vem aquelas reformas administrativas que são até mais descaradamente inócuas do que as reformas tributárias. Porque reforma tributária, desde 87, governo José Sarney, dizia-se prioridade, reforma tributária. Nunca aconteceu. Aconteceram puxadinhos, né? No governo Fernando Henrique, governo Lula, agora no governo Bolsonaro, inclusive esses projetos todos que estão no Congresso, que melhoram a situação porque desburocratizam, reduzem o número de impostos, dão um pouco de oxigênio para que as empresas não tenham de gastar tempo e dinheiro para pagar imposto, para ter uma estrutura capaz de entender o sistema tributário. Então melhora. Mas o cerne, a essência da política tributária não muda. Então a reforma é inócua no sentido de não conseguir, de não obter a mudança conceitual do sistema tributário brasileiro, que é basicamente um sistema que pune o trabalho, que pune a produção, que livra a cara do sistema financeiro. Ah, mas eles pagam impostos. Livra a cara. Livra a cara do rentismo e pune o trabalho, pune a produção. Pune, inclusive, no sentido de inibir investimentos produtivos, inibir a abertura de postos de trabalho, inibir aumento de salário, porque se você taxa a folha de pagamento, é óbvio que você inibe o aumento de salários. Além de outros itens que estão associados diretamente ao salário que é pago. Não é moleza, isso não muda. Então a reforma administrativa, ela também não toca no problema. Ela ataca, e mesmo assim, numa projeção, quem entrará no serviço público, ela ataca a base do funcionalismo. Pessoal que trabalha muito e ganha pouco. O andar de cima, o poder estabelecido, a oligarquia não é tocada. E ainda com esse direito que eles próprios se concederam de determinarem o momento, a ocasião, de aumentarem seus próprios vencimentos. Além daquelas coisas todas, né? O parlamentar com 30 assessores remunerados com dinheiro público, fora os desvios, né? Rachadinha, sujeito que, o parlamentar que paga muito menos do que está lá no papel e embolsa o resto. Isso é roubo, né? A gastança generalizada, as mordomias todas. O auxílio livro, o auxílio combustível, e aí também tem muita malandragem, muita nota fria de posto de gasolina que parlamentar apresenta. Mas isso vale também para ministros, isso vale também para o judiciário.
funcionários 1000, prédios suntuosos, manutenção de prédios suntuosos. Quando você vai somando, e isso se multiplica pelos estados, pelos municípios, é palácio para todo lado, é gastança e mordomia para todo lado. Mas aí, reforma administrativa, vamos em cima ali do sujeito do balcão, do cara que trabalha 8 horas por dia, trabalha muito, ganha pouco, e é quem responde ali no cara a cara com o sujeito que paga imposto e que vai lá buscar o serviço público e que reclama da qualidade e acha que o problema está no sujeito atrás do balcão e não está. Não está na enfermeira, não está no médico, não está no professor, não está no atendente do INSS, não está. O problema não são esses profissionais. Pelo contrário, esses aí são essenciais, imprescindíveis. Imprescindíveis. Agora, a gastança com dinheiro público, é esse tipo de gasto que será atacado? Duvido. E perde-se a ideia que é básica. O Estado vai arrecadar muito mais quando as pessoas tiverem salários melhores. Então, quando o Haddad diz, não, 1.320 não dá para pagar um salário desse tamanho. São 35% dos brasileiros que trabalham, da população economicamente ativa, que recebe um salário mínimo. É muita gente. 65% dos aposentados estão ali na faixa de um salário mínimo. 70% dos trabalhadores brasileiros ganham, no máximo, 2 salários mínimos. Então você tem o contingente que ganha um salário e meio, 2 salários mínimos, 70%. E 90% dos trabalhadores brasileiros têm uma renda que fica ali na casa dos R$3.000, ou seja, alguns chegam a R$3.000, mas 90% dos que não passam de R$3.000, a maioria ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, de 1 a 2 salários mínimos. Se essa gente tem aumento real, tem salário melhor, vai consumir mais. É isso que gira a roda da economia, que dá prosperidade ao comércio, ao fornecedor do comércio, à indústria, ao fornecedor da indústria. E todos pagando mais impostos, porque haverá mais riqueza produzida e circulando. E esse é o aumento saudável de arrecadação. Ou seja, o Haddad está partindo da mesma premissa do Paulo Guedes, do Pedro Malan, do Henrique Meirelles, de todos eles, do José Serra, da Zélia. É a mesmíssima premissa. Não percebendo que o governo vai desfrutar se houver aumento da riqueza produzida, aumento do consumo, aumento da renda. Vai cortar gastos? Quais? Quais gastos? Vai reduzir investimento? Mas já não estávamos no nível do chão em termos de investimento? Vai reduzir ainda mais investimento público? Vai taxar ainda mais a sociedade? Vai aumentar a participação relativa sem que haja aumento absoluto da riqueza? Esse caminho está sendo trilhado há muito tempo.
E os resultados são conhecidos. Então, é importante que o ministro da Fazenda, Economia, hoje voltou a ser da Fazenda, que ele transmita a quem produz, a quem investe, a quem trabalha, a todos, a toda a sociedade, que ele transmita a ideia de responsabilidade, claro, de equilíbrio das contas públicas, é óbvio, de esforços para que não haja aumento do déficit público e, principalmente, da dívida pública. São coisas distintas. Nenhuma dúvida, ele deve transmitir sinais claros e confiáveis, de que tem essas preocupações. Mas o que está por trás? Qual é a ideia de economia política, mais do que de política econômica do dia a dia, de economia política, o conceito teórico que move o Haddad e os que estão com ele no Ministério da Fazenda, e os que estão no Ministério do Planejamento, os que estão no Ministério da Gestão, no Ministério do Trabalho. Qual o conceito? Qual o objetivo? Quais as metas socioeconômicas? Mais do que financeiras, mais do que contábeis. Quais as metas socioeconômicas? Afinal de contas, essas metas é que foram colocadas como sendo o cerne da campanha do Lula. Ele disse que queria voltar por causa dessas metas, para tentar atingir essas metas. É isso que o Haddad deve deixar claro. Que conceito move a sua atuação no Ministério da Fazenda? Mas saberemos daqui a pouco que medidas serão anunciadas e o quanto elas guardam relação com o conceito-chave primordial que deve mover o governo, Ronald.